Olá, eu sou o Yuri. Esse é o curso Power BI Simplificado, no qual a gente está fazendo uma introdução à ferramenta Power BI. E na aula de hoje a gente vai fazer uma introdução ao DAX. O DAX ele é uma linguagem de funções, não lembro agora exatamente qual seria a definição mais exata do DAX. Eu vou deixar na tela a explicação. Aqui ou aqui, não acostumei muito bem com o dimensionamento ali do YouTube que troca o lado. Mas enfim, vou deixar na tela aqui a explicação. E na aula passada a gente fez a criação desses visuais aqui, que são os visuais bases, sem estar totalmente editado nem nada, para a gente chegar nesse resultado final, que é o relatório final que a gente vai fazer quando a gente finalizar o projeto, né, com ele publicado online, no ambiente do Power BI Online. E bom, se você caiu de paraquedas, esse vídeo aqui ele faz parte de um curso de Power BI publicado 100% gratuito aqui no YouTube, do início ao fim. E bom, vamos começar a aula aqui, né? Então, eu já botei a explicação na tela do que seria o DAX. Agora eu não consegui lembrar exatamente. E para que ele serve? A gente vai utilizar o DAX para fazer cálculos dentro do Power BI, porque a gente consegue fazer cálculos automáticos aqui, né? Simplesmente colocando os campos, que seriam as colunas aqui nos eixos, e tem aqui algumas pré-definições de cálculo, como soma, média, mínimo, máximo, contagem distinta. Só que, além de ir para a questão de organização, isso não ser bom, porque para você saber o que está sendo calculado num gráfico, você precisa entrar no gráfico, entrar aqui especificamente no eixo para ver. Além disso, você fica limitado aos cálculos que o Power BI te disponibiliza. Então, para isso que o DAX serve. O DAX ele é mais performático, ele vai te ajudar na questão de organização, ele vai permitir que você faça cálculos muito mais complexos, com muita mais variáveis, filtros, entre outras coisas. E é muito importante você aprender a utilizar o DAX. Atualmente você tem o Copilot aqui, medidas rápidas aqui, que tem algumas medidas rápidas que também vão trazer ali alguns cálculos facilitados para a utilização do DAX, mas vai por mim. Principalmente para você que está começando, clica aqui, ó, página inicial, nova medida e aprende DAX. Aprende DAX a escrever, a chamar as funções, ao que cada função faz, quais são os campos em cada função, como você bota um filtro dentro de outro, de outra função, as limitações, as possibilidades que o DAX te permite, tá? Então a gente aqui em página inicial vai clicar em nova medida e vai criar a nossa primeira medida. Aqui eu vou dar zoom, eu acho que tá com um zoom legal, né? Acabei dando um zoom na tela. Aqui, ó. Você vai clicar em nova medida, vai aparecer esse campo aqui, ó. Aqui do igual para trás é o nome da medida e do igual para frente é a função que a gente vai chamar, tá? Para quem utiliza o Excel é a mesma coisa que chamar uma função. Você dá um igual ali e chama a sua função. A diferença é que aqui a gente vai dar nome para as nossas, vamos colocar assim, funções. Então, a nossa primeira medida vai ser uma medida de soma de venda. A gente vai botar o nome de soma venda, acho que é underline, né? Esse negocinho aqui. Soma venda. E como que a gente vai fazer essa soma? É muito simples, não precisa ficar nervoso nem nada. Opa! A gente vai chamar o sum. Sum, simplesmente assim. Aí você pode dar um enter aqui. E agora você vai somar o quê? Você precisa definir o que você vai somar. A gente vai... Onde tem os dados que a gente utilizou até agora para fazer a soma das vendas? Na tabela venda, então a gente vai escrever aqui, ó, vendas. E agora a gente escolheu a tabela, a gente tem que escolher a coluna. Qual que é a coluna? É a data de venda? Não é. É o ID do produto? Não é. É a coluna valor, né? Dentro da tabela vendas, a coluna valor. E aqui, ó, a gente abriu... Não é colchete. Enfim, eu não lembrei o nome agora. A gente fecha e pronto, a gente tem a nossa primeira medida DAX. É só dar um enter aqui, ó. Pronto. Essa medida, ela vai estar aqui. A gente estava selecionada a tabela local, ela veio para a tabela local aqui, né? E aqui a gente já vai fazer a nossa primeira questão para a organização do nosso relatório. E depois a gente vai ver que dá para criar algumas coisas por aqui, ó. Pela parte de visualização da consulta DAX, mas nesse primeiro momento a gente não vai entrar aí, tá? O que a gente vai fazer? Um dos jeitos de fazer e que em algum nível funciona até hoje. Você vai vir aqui, ó, página inicial, inserir dados. Aí você vai criar uma tabela com valor aleatório, tipo 1. Dá carregar ali.
Power BI vai criar essa tabela. Olha essa tabela aqui, ó. A gente vai escrever como medidas. Deu 2 cliques ali na tabela, renomeou para medidas. A gente vai clicar aqui ó, no Soma Vendas, que está na tabela local. No seu vai estar na tabela que tivesse selecionada na hora que você criou a medida. Só olhar ali. E aí a gente tem aqui, ó, em cima, canto superior esquerdo, o nome, que é o nome da medida, e a tabela inicial. A gente vai vir aqui, ó, colocar ela para medidas. Depois que a gente fez isso, a gente vai clicar aqui na coluna. Ela já veio aqui para a tabela de medidas. A gente vai clicar aqui na coluna 1 e vai dar um delete. Tá? Agora virou uma, vamos dizer assim, tabela de medidas isso aqui, tá? Então a gente tem a medida de soma. O que a gente pode fazer aqui? Todos os campos que utilizam a soma, a gente pode trocar por essa medida, porque ela está realizando esse cálculo para a gente. Então a gente vem aqui ó, no gráfico de linha, cliquei no gráfico de linha, no eixo Y eu tenho a soma de valor. Tiro e arrasta aqui a soma de venda. No gráfico de mapa, eu tenho aqui, ó, lá embaixo, tamanho da bolha, soma de valor, tiro, soma de venda. Nesse gráfico aqui, ó, vendas de produto, eu tenho a soma de valor no eixo X, tiro, soma de venda. Então, a gente tem uma medida de soma já. Ah, agora eu tenho aqui os cards, onde eu tenho a soma de valor e a média de valor. Eu esqueci de trocar os títulos aqui, né? Que na real não são nem título, porque o título, se a gente pegar aqui e ativar, colocar aqui qualquer coisa, ele fica em cima. Nosso interesse não é que fique em cima, que fique embaixo. Então é rótulo de categoria. O rótulo de categoria aqui eu não consigo trocar, né? Eu consigo trocar a fonte, deixar em negrito, aumentar os detalhes. É esse campo aqui, ó. O rótulo de categoria é esse campo aqui que a gente tem na aba de adicionar dados ao seu visual. Então se eu troco o valor aqui, eu coloco vendas total. Venda total. Ele troca aqui. Mesma coisa nesse aqui, ó. A média de valor aqui no campo, né? Se eu tiro e coloco média, ele já troca aqui. Então, o que acontece? Nesses cards aqui, eu não quero que esses cards eles sejam filtrados. Então, se eu pegar aqui e filtrar o produto A, eu não quero que esses dois cards sejam filtrados, porque é a venda total. Eu quero que sempre apareça o valor total. E aqui eu quero que apareça a média total também. Como eu vou fazer isso? Tirei o filtro aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar... Então, a gente aprendeu a usar o sum. Se você quiser fazer subtração, pode colocar aqui o símbolo de menos mesmo. Se você quiser fazer divisão, você pode colocar o símbolo de divisão aqui ou divide. Multiplicação, você pode multiplicar, se eu não me engano, é com esse símbolo aqui. Enfim, mas agora a gente vai fazer... A gente vai colocar um filtro para que essa soma e depois essa média, a gente vai fazer a média também, eles não sejam afetados pelos filtros, tanto dos segmentadores como pelos filtros do gráfico, né? Como que eu vou fazer isso? Então eu vou colocar aqui, ó, venda total. Opa, total. Eu vou chamar uma função chamada calculate. O que essa função vai fazer? Aqui o Power BI é muito interessante, porque ele traz aqui a estrutura da expressão da função e ele traz o que ela faz. Então, o que a gente tem? Tem uma expressão e depois a gente tem os filtros, que pode ser um filtro, 2 filtros, 3 filtros, enfim, eu posso separando aqui. Ele avalia uma expressão em um contexto modificado por filtros. Então, quer dizer que eu vou realizar uma expressão, um cálculo ali, depois eu vou dar uma vírgula, e aí eu vou trabalhar com filtros. Então, eu quero a soma, né? Sum, tabela vendas, valor. Eu estou fechando o sum apenas, tá? Vírgula, a gente vai para os filtros. Agora, a gente vai chamar uma função de filtro para que o filtro não pegue esse cálculo. E bom, agora a gente botou aqui o calculate, né? A gente fez uma função calculate, botou a expressão, que é o sum da valor, vendas, valor, e a gente vai chamar uma função para remover os filtros. Remove filter. Vai fechar remove filter e vai
fechar aqui. O que vai acontecer? Eu estou fazendo a soma da tabela vendas coluna valor e eu estou dizendo aqui na parte de filtros da Calculate que eu quero remover todos os filtros que possam se aplicar a essa expressão. Agora é só dar um Enter. E então, se eu vim aqui, ó, na soma de valor e colocar a minha medida venda total aqui, eu tenho 1,57 mil também, deixa eu botar ela aqui, ó, ela de fundo, né? Mas se eu filtro o produto A, por exemplo, no card que está a soma de valor, fica 60. Para o card que eu botei lá, o Remove Filter, fica 1,57 mil. Então, deixa eu fazer um ajuste aqui só, porque caiu a energia no meio enquanto eu estava gravando. Então, nesses gráficos aqui, eu esqueci de trocar de novo até no ponto que a gente chegou na aula, tá? Um detalhe aqui, até eu posso dizer agora porque aconteceu, né? E se você está mexendo no seu computador, você não salvou, caiu a energia, você tem a opção de recuperar, tá? Quando você for abrir o Power BI de novo, muito provavelmente ele vai aparecer lá, recuperar arquivo. Você pega e clica em recuperar. Eu optei por não recuperar aqui porque eu estava bem mais avançado na aula, tá? Então eu perdi assim uns 5, 6 minutos que eu já tinha gravado. E aí não fazia sentido recuperar, sendo que eu ia ter que excluir as coisas que eu já fiz. Então eu voltei na última versão que eu tinha. Aqui, a soma do valor, venda total, fechou. Mas aqui a gente resolveu tudo já, né? Deixa eu só trocar aqui o título desse gráfico. Título. Vendas. Por país. Estado. E bom. Trocar aqui também, né? Eu falei, eu não lembro se eu cheguei a falar, mas tem o rótulo de categoria aqui. O rótulo de categoria, você consegue alterar a fonte, cor, tudo por aqui. Mas o rótulo de categoria é isso aqui, tá? Então a gente tem que trocar por aqui, ó. Vendas total, peguei e trocou. E aqui a gente tem a média de valor. Acho que eu cheguei a falar já antes, então. E aí, o que acontece? A gente vai fazer o mesmo caso do Calculate para essa média de valor. Mas antes, eu vou vir aqui na venda total. Opa, dei um zoom no relatório sem querer, em vez da parte do DAX. Então, nem sei se vocês chegaram a ver direito, mas tá aqui, ó. Remove Filter, abri e fechei. Só que tem uma melhoria aqui que a gente consegue fazer quando a gente está escrevendo em DAX. Porque o que acontece? Eu estou fazendo o mesmo cálculo duas vezes, ó. Eu tenho a soma de venda aqui, que foi a medida anterior que eu criei, e agora eu estou fazendo a soma de venda só adicionando Remove Filter, botando ela dentro do Calculate e fazendo Remove Filter. Não tem para que eu duplicar essa escrita. Não é nem porque vai cansar menos para escrever, não é isso. É porque não tem porquê, sabe? Eu posso reutilizar a medida que eu já usei. Isso vai diminuir as duplicidades que eu tenho dentro do meu relatório, isso vai facilitar o entendimento do meu relatório, porque a gente precisa escrever as funções em DAX, isso não só no DAX, no desenvolvimento inteiro do relatório. Sempre pensando, em algum momento a gente vai ter que dar manutenção para esse relatório, então não é só o relatório está funcionando, só o relatório está bonitinho, só o me livrei do BO que me deram. Não. Esse relatório, não esse, né, mas por exemplo, num caso real, o relatório que você estiver desenvolvendo, você tem que pensar que daqui a 3 meses você vai ter que dar manutenção nesse relatório. Aí se você escreveu o DAX todo no tanto faz, para você pegar esse relatório depois e dar manutenção vai ser dor de cabeça, porque você não lembra mais do que você fez 3 meses atrás. Você escreve e desenvolve tudo de qualquer jeito hoje. Você abre amanhã, você lembra, daqui 3 meses não. Isso, a gente está contando com a sorte de que você vai dar manutenção no seu próprio relatório. Então a gente até entende minimamente a nossa bagunça. Agora, e se outra pessoa daqui 3 meses ou mais ou menos tempo pega para dar manutenção no seu relatório, sem você lá para auxiliar ela, porque você não está com tempo livre para auxiliar, porque você trocou de empresa, e aí para essa pessoa dar manutenção no relatório?
E se você está pegando o relatório de outra pessoa e ela desenvolveu tudo no tanto faz, na bagunça, para você entender o que está acontecendo ali, é um saco, é um saco. Então desenvolve direito, escreve DAX direito, se você for escrever em M, escreve M direito, organiza ali as suas medidas, bota numa tabela de medida, nome das tabelas, bota o nome das tabelas bonitinho aqui, caso já não venha do banco ou da fonte de dados bonitinha, as etapas ali no Power Query. Depois eu fazer um vídeo específico sobre isso, mas deixa as etapas bonitinhas ali no Power Query, bota a descrição nas medidas, que é um outro tópico que a gente vai passar depois, calma, não precisa saber agora, mas enfim, o que você precisa saber agora desenvolve direitinho. Então o que a gente vai fazer? Em vez de ter esse SUM, vendas, da tabela vendas, coluna valor, a gente vai chamar a medida que a gente já tem, que a gente já botou um nome legível, um nome bom. Então a medida soma venda. Então eu sei aqui que eu chamei o calculate, aí você precisa ter um mínimo de conhecimento de DAX para saber o que o calculate faz. Mas eu estou realizando aqui a soma da venda e eu estou removendo os filtros. Ó, muito mais fácil o entendimento, né? E uma outra questão, aí agora não interessa tanto para quem está tendo o primeiro contato, mas tenta usar sempre a expressão DAX mais atual. Porque a Remove Filter, ela é a expressão mais atual. Mas você tinha uma outra, eu não lembro agora exatamente se era a All Filter ou alguma outra, que utilizavam para isso antes. Aí depois veio a Remove Filter. E é a mais atual. E é a... quando você vai ler, você entende logo de cara mais rapidamente o que está acontecendo. Então sempre utiliza as mais atuais para facilitar a leitura ali das suas medidas DAX, tá? Feito isso, dá um Enter. Não vai mudar o valor nem nada, porque é o mesmo cálculo que está acontecendo, mas só para dar esse conhecimento para vocês. Então agora vamos fazer a parte de média, tá? Então a gente vai fazer a média primeiro. A gente poderia fazer a média total, porque a gente vai... A gente até poderia fazer a média total primeiro, mas depois tem um detalhezinho no gráfico, no relatório, que a gente vai precisar da média. Então vamos criar a média. Média, venda. Nome bom para entender rápido, tá? Nome curto e bom para entender rapidamente do que é medida. E aqui a gente vai fazer como que a gente faz a média. Average, a gente fala a coluna, a tabela que a gente quer, e a coluna, tabela venda, coluna valor, abriu a expressão, fecha, pronto. Ó, 32,12. Se a gente botar aqui, ó, média venda do local, 32,12, 32,12. Só que se a gente filtra, tá filtrando ainda, né? E esse big number, esse card aqui, ó, cartão, eu não quero que filtre a partir dos segmentadores de dados, eu não quero que filtre a partir dos gráficos. Eu quero que tenha o mesmo comportamento da soma venda. O que eu vou fazer? Nova medida. Média. Opa. Total. O que eu faço agora? Chama calculate, expressão o formato da calculate aqui é uma expressão, depois o filtro. Chamo já direto a medida. Média venda. Vírgula. O que eu vou chamar? Remove filter, abrir a remove filter. Fecha a remove filter, abrir a calculate, fecha a calculate. Opa, desculpa. Aí eu tenho a medida pronta aqui, e aí eu vou tirar essa média venda e boto a média total. E agora? Filtro produto A, não muda nada, filtro pelo gráfico aqui, não muda nada, pronto, eu tenho a minha medida feita. Então, bom, a gente viu algumas expressões DAX aqui, ação, como fazer uma subtração, como fazer uma multiplicação, como fazer uma divisão, a parte de média também, a parte da calculate, que é uma das principais expressões DAX. Sério, você vai utilizar muito a calculate, muito mesmo, um domínio legal essa expressão. A parte de filtros aqui, eu passei pela remove filter só, né? Mas você tem várias expressões ali para filtro, e você pode fazer o filtro, vamos dizer assim, manualmente. Então você pode colocar lá que eu quero aqui pegando o nosso exemplo aqui do nosso relatório, né? Eu quero fazer a soma das vendas, mas eu quero que os produtos, então eu vou pegar lá a tabela produto, a coluna produto, sejam igual a produto A, que a gente tem aqui, né? Produto A. Aí eu vou fazer a soma só dos produtos A, só das vendas que tiveram o produto A. Eu poderia fazer isso também, sabe? É uma outra forma de fazer o filtro ali usando a Calculate. Então, assim, a gente fez um overview legal aqui sobre as expressões DAX, passamos as principais expressões DAX iniciais aqui, tá?
Eu vou deixar na descrição do vídeo um link da própria Microsoft com diversas expressões DAX, tá? Onde você pode ver ali tudo que tem, como que escreve, os parâmetros que se tem. Você pode pesquisar no YouTube também depois, conforme você for se deparando com desafios, as expressões DAX que vão realizar isso. Você tem o Copilot aqui, que pode te ajudar, mas tem que estar ativado o Copilot dentro da sua organização, tá? Qualquer coisa tem o ChatGPT também. O ChatGPT para o Power BI não é aquela coisa 100%, mas para questões mais simples, perguntar qual medida DAX eu consigo fazer isso, muito provavelmente ele vai funcionar, tá? Só não faz um Ctrl+C, Ctrl+V, analisa, tenta descobrir o que essa medida faz, para você ter esse conhecimento, tá bom? Então é isso. Um overview aqui sobre as medidas DAX. É isso aqui. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou, se esse curso no geral te ajudou, se inscreve, deixa o like. Se você está vendo esse vídeo aqui nos primeiros dias que ele foi publicado, clica ali no hypar que você vai estar ajudando muito o projeto, você vai estar me ajudando muito e eu vou conseguir cada vez mais fazer outros cursos gratuitos, ajudar ali com a propagação de conhecimento, ajudar ali com a ideia que eu apoio e concordo muito, que é a democratização dos dados. Se você conhece alguém que quer aprender Power BI, manda esse curso 100% gratuito, do início ao fim. Depois eu estou até pensando em fazer outros módulos mais elaborados para pegar questões mais específicas do Power BI, um curso, digamos assim, intermediário. Então manda para o seu amigo, tenho certeza que ele vai ter proveito disso. E é isso, obrigado por ter chegado aqui até o final da aula.